Olá pessoal, e hoje nós vamos bater um papo com o professor Robério Rodrigues, que é pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Vamos falar sobre pós-graduação, passado, presente e futuro. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas. Olá pessoal, como sempre, inicialmente gostaria de agradecer a todos aqueles que nos seguem aqui no canal Agroverdades, pedir que, se você não está inscrito, que se inscreva, clique no sininho para você receber as notificações dos materiais que são postados ao longo da semana e, principalmente, se você gostou, dê um like para que a gente possa estar chegando a mais pessoas ao longo do tempo. E, pessoal, hoje nós vamos conversar com o colega, amigo, o professor Robério Rodrigues. O professor Robério Rodrigues é professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, é pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação nessa instituição, foi presidente do FORPROP, né, que é o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação do Brasil, tem uma ampla experiência na área de gestão de pós-graduação no Brasil, é um pesquisador 1B do CNPq, extremamente produtivo, com pesquisas aí que geram enormes soluções aí para a pecuária de corte, principalmente no Brasil. Professor, primeiro eu queria agradecer a sua participação aqui. Nós estamos aqui gravando depois do professor passar a tarde inteira aí em reunião falando sobre pós-graduação aqui na Universidade Federal do Norte e do Tocantins, e nós estamos aqui já de malas prontas para voltar lá para a nossa boa terra da Bahia, mas ainda conseguimos um tempo aqui para falar um pouquinho sobre pós-graduação. Professor, dentro do cenário que você conhece da pós-graduação, ao longo aí de quase 20 anos aí lidando com pós-graduação, qual que é o cenário hoje em relação ao passado? Nós estamos melhor, estamos igual, e quais as perspectivas que você enxerga para a pós-graduação no Brasil? Olá, Zé, amigos do Agroverdades, é um prazer poder conversar, dialogar aqui com você um pouco sobre esse tema que é muito caro para o país, a formação qualificada de mestres e doutores. Zé, assim, eu vejo que hoje a gente precisa ter uma pós-graduação que esteja linkada, esteja antenada à solução de problemas da sociedade. Acho que esse é um dos desafios. Eu tive a oportunidade de, como presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, participar da comissão que elaborou a proposta inicial do Plano Nacional de Pós-Graduação, que vai começar a vigência a partir do ano que vem. E nós temos muitos desafios. A gente tem um país que tem uma série de carências que vão desde a educação básica até o processo de desindustrialização. E eu tenho para mim, pelo que eu vivo e pelo que eu vivi dentro da pós-graduação, desde quando eu iniciei o mestrado em 2003 até hoje, como gestor das políticas de pós-graduação, que a gente não vai conseguir construir um projeto de país sem que esse projeto de país ele passe necessariamente por uma valorização da pós-graduação, da formação de massa crítica, da formação de mestres e doutores para o mercado. Eu acho que aquele sonho que tinha na cabeça de muita gente da minha geração olha, eu quero fazer pós-graduação para ser professor universitário. Em qualquer país do mundo, o maior empregador de mestre e doutor não é o Estado, não são as universidades, os centros de pesquisa públicos, são empresas privadas que têm setores de P&D, setores de desenvolvimento de inovação, ou até setores em que trazer essa base de conhecimento consolidada existente para a aplicação no campo, na nossa área, por exemplo, de zootecnia ou na área de agronomia, é um grande desafio ainda, e a gente precisa preparar profissionais com um perfil que o mercado absorva.
E não a grande quantidade de absorção dessa massa crítica formada não vai ser a academia. A gente precisa ter isso muito claramente. Então, o perfil formativo que a gente vai colocar nas nossas propostas de programa de pós-graduação, no desenho dos nossos cursos, ele precisa ser antenado com essa necessidade que a sociedade tem de ter soluções trazidas pelos pós-graduandos, por mestres, por doutores. Roberto, você falou uma coisa muito interessante aí dessa maior interação da academia com a iniciativa privada, né, principalmente, e você é um gestor de pós-graduação, você como pró-reitor, o que nós já avançamos e o que nós ainda precisamos avançar com relação a tentar desburocratizar o fazer ciência no Brasil? Zé, as leis brasileiras, elas ainda são pouco atrativas para você ter um maior engajamento da iniciativa privada dentro desse fazer ciência que você fala com propriedade. A gente tem situações, por exemplo, hoje, metade do FNDCT, que são os recursos que o país tem para desenvolvimento da ciência, eles são tratados como um empréstimo. A FINEP empresta para empresas. Mas essas empresas, por exemplo, elas não são cobradas a desenvolver setores de P&D que façam com que o Brasil deixe de ser mero exportador de commodity para começar um processo de reindustrialização e de agregação de valor que vai gerar divisas, vai gerar mais impostos, vai trazer bem-estar social, vai permitir com que a nossa sociedade ela produza produtos mais sofisticados, de maior valor agregado, feitos aqui. Eu gosto muito de usar uma metáfora que a gente precisa parar de mandar navios e mais navios de amêndoa de cacau para a Suíça para receber como pagamento de volta um contêiner de chocolate. E assim a gente faz com café, a gente faz com a soja, a gente faz com uma série de outros produtos da cadeia do agronegócio brasileiro. Roberto, e uma coisa que eu não sei nem se a gente tem esse número, né? Mas uma coisa que me preocupa muito é que a gente começa a ver a sociedade uma desvalorização das universidades, sejam elas municipais, estaduais, federais, né? De uma maneira geral, o pessoal começa a achar que enxergar a universidade apenas como um local de formação em nível de graduação e que a iniciativa privada faz isso muito bem, na ideia, na cabeça de quem não convive ali dentro. E eu entendo que isso pode ser uma ameaça para a geração de ciência e tecnologia no Brasil, tá? Porque a pós-graduação brasileira é quem gera a maior parte do que se gera de ciência é através de iniciação científica, mestrado e doutorado. Você, como pró-reitor de pesquisa, né, de uma instituição, como presidente do fórum de pró-reitores que você foi, tá? Isso tem sido discutido em nível, vamos dizer assim, governamental e para tratar isso tratar a pós-graduação como uma coisa de interesse do Estado brasileiro? Zé, vamos lá. O Brasil hoje ele tem, em termos de oferta de matrícula na graduação, são ofertadas 25 milhões de matrículas. E nós só temos 9 milhões de alunos matriculados. Desses 9 milhões, 80% está na iniciativa privada. Grande parte em EAD. Aí vem uma pergunta que eu faço em todos os fóruns que eu participo e que eu não encontro resposta. Por que se vende vaga e se consegue vender vaga no ensino superior, onde a gente tem uma situação em que há uma grande quantidade dessas vagas dentro das instituições públicas, estaduais, municipais e principalmente federais, que é a maior rede, que a gente não consegue ocupar?
Então, por que se vende vaga no ensino superior onde a gente não consegue doar? A universidade, eu acho que ela se comunica mal. A universidade brasileira, estou falando da média, eu acho que ela precisaria ter uma forma de chegar a essa massa que é objeto da sua demanda, essa grande quantidade de alunos que estão terminando o segundo grau, de uma forma mais eficaz. E aí, esse problema da graduação, ele se reverbera, inclusive da qualidade do graduado que é formado, ele se reverbera numa procura pela pós-graduação com muitas pessoas que têm problema de deficiência na formação. E aí eu chego lá para responder a parte final da sua pergunta. E que, nos últimos tempos, a gente tem um Sistema Nacional de Pós-Graduação que ele cresceu. A gente tem hoje próximo de 350 mil alunos matriculados atualmente. Quando soma com os egressos ali que ficam vinculados aos programas até 5 anos, você tem mais um contingente de quase 100 mil estudantes. Mas uma percepção de que o interesse pela pós-graduação teria diminuído. O que não é necessariamente uma verdade, porque a gente teve uma expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação para o interior do Norte, o interior do Nordeste, principalmente, em que gerou um vazio daquele fluxo migratório que existia de alunos que antes não tinham opção de estudar aqui no Norte, não tinha opção de estudar para o Nordeste. Você foi para o Sudeste, fez pós-graduação em Viçosa. Eu saí da Bahia, fui para o Paraná, fiz pós-graduação em Maringá. Na época não tinha um programa de pós-graduação na minha região com doutorado. Hoje o nosso programa lá é conceito 5. Então aquele aluno do entorno ali, ele já não tem que migrar mais para poder fazer pós-graduação fora, por mais que esse fluxo migratório seja às vezes até desejável para você combater uma certa endogenia que fica quando a pessoa faz graduação, mestrado, doutorado no mesmo lugar. Mas assim, nos últimos anos nós tivemos um vácuo deixado pela não existência de um plano nacional de pós-graduação. O último plano ele foi criado em 2011, quando você me perguntou aí sobre questão de política de Estado. Ele foi criado em 2011, é uma política de Estado, faz parte do Plano Nacional de Educação, mas ele venceu em 31/12 de 2020 e de lá para cá foram 2 anos do governo anterior e 2 anos do governo atual em que não houve a aprovação desse plano. Então, a gente passou um quadriênio inteiro de 21, 22, 23 e 24 sem a presença do farol que ilumina o caminho da pós-graduação brasileira. Isso é muito grave. Então, nesse sentido, eu acho que quem governou o país, governa e governou nesse período, tem um déficit aí com a comunidade científica brasileira e com a população brasileira de ter deixado o país sem um plano nacional de pós-graduação. Eu tenho uma observação que ela é pessoal e não sei se eu estou correto, né? Mas o que eu acho que no Brasil a gente faz muita ciência, mas a gente transforma muito pouco ciência em processos, em tecnologia, para que possa inovar, né? Ciência, inovação e a tecnologia lá na frente. Hoje, como é que você vê isso? Você acha que nós precisamos de melhorar? E se precisamos de melhorar, o que é que precisa ser feito para a gente ser não só... Hoje você disse isso lá na sua palestra, que a gente gera muito conhecimento científico, mas que também não transforma isso. Qual que é a sua visão com relação a isso aí? Olha, eu tenho para mim o seguinte... não dá para a gente botar na conta das universidades e só delas o fato do tripé existente lá na Constituição, de que há uma indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, de que o fato da extensão não chegar na ponta como deveria e na proporção que deveria, que é culpa só das universidades. Eu vejo um hiato deixado por vários governos, inclusive o governo do estado da Bahia, quando extinguiu a antiga EBDA, que era a empresa que fazia a extensão no estado. Esse vácuo que foi preenchido durante muito tempo pelas EMATERs, hoje nem sei quantos estados ainda mantêm esses órgãos de extensão, mas assim, eu vejo realmente, concordo contigo, que há
na média, um delay entre aquilo que existe de geração de conhecimento, de geração de ciência, que, como você já falou, no país, 80% do que se faz de ciência, ou mais que isso, 90% é dentro das instituições públicas, e dentro das instituições públicas, dentro dos programas de pós-graduação e um pouco dentro da iniciação científica. É onde acontece. Só que fazer isso chegar na ponta tem sido um desafio e continua sendo um desafio. Tanto é que o Brasil é o 13º produtor mundial de ciência, de artigos científicos, mas quando você vai olhar onde é que está a posição do Brasil no índice global de inovação, a gente está na 50ª posição. E tivemos pior. Tivemos lá próximo da 60ª. Então, encontrar essa coisa assim, eu acho que isso tem que virar uma prática. Por exemplo, às vezes a gente faz uma pesquisa e você publica numa revista de alto impacto lá dos Estados Unidos ou da Europa, mas o vizinho da região ali não usa essa informação para melhorar a produção dele. Então, essa capacidade de usar melhor os meios de comunicação. Eu acho que os programas de pós-graduação têm um desafio de começar a massificar a disseminação dessas informações em um linguajar que o produtor consiga, no caso da nossa área, que o produtor consiga absorver, consiga aplicar, consiga entender. Acho que precisa uma maior aproximação com a indústria, uma maior aproximação com as áreas da própria educação básica, porque você tem, por exemplo, estados aí em que os índices de desenvolvimento da educação básica ainda são dos piores. E você tem um Sistema Nacional de Pós-Graduação que cresce, que tem uma rede grande de formação de professores, mas que a gente não vê, por exemplo, o incentivo que os estados dão para que os professores se qualifiquem. Aí você pode até ter construções de escolas modernas, mas com um corpo docente desestimulado pelos baixos salários e sem conseguir se qualificar, vai formar alunos com uma série de deficiências que a gente tem dificuldade depois de corrigir no segundo grau, e na graduação e no mestrado e no doutorado. Então, chega com uma deficiência de base ali que fica impossível de ser corrigida. Isso é uma coisa que preocupa assim, bastante a gente, né? E uma coisa que também me chama muita atenção, professor, é que nessas regiões de fronteira, como nós estamos aqui no portal da Amazônia, né? Estamos entrando mesmo na Amazônia, no bioma Amazônia, as pessoas não enxergam muito a universidade como uma ferramenta para poder mudar de vida, né? Eu sei da sua história, você fala isso nas palestras. Olha, eu sou do sertão lá da Bahia, sou de família que morava no campo, e aí você usou o estudo foi que mudou a sua vida, você, né, tá num outro... assim, quando compara a minha família também, meu pai mal assinava o nome. Então, assim, nós usamos as instituições para mudar a vida da gente. Mas aqui nessas regiões ainda, o pessoal ainda não enxerga muito a universidade como um local que ele possa mudar e transformar a vida dele. Ele acha que ele vai ter que ser um empresário e tal. Eu falo que você vai ser um empresário, mas se for pelo caminho da universidade, vai ser um caminho bem mais curto, né? E eu acho que também tem um pouco de falta dessa visão. Mas, professor, nós estamos aqui falando em pós-graduação, né? Eu sei como pesquisador nível 1 do CNPq, você trabalha com gado de corte, suplementação. A pesquisa, voltando um pouco para dentro da zootecnia, o que nós temos hoje de tecnologia, né, ou de conhecimento, que boa parte já virou tecnologia, boa parte não, o que nós temos aí hoje seria possível fazer o quê dentro da pecuária de corte brasileira? Rapaz, se a gente conseguir aplicar o que a gente tem de conhecimento gerado, muito fruto do trabalho das diversas universidades e dos 61 programas de pós-graduação que tem na área aí de zootecnia e recursos pesqueiros hoje, associado com mais uma série de outros programas da área de ciências agrárias,
daria para a gente abrir mão aí de metade da área que existe de pastagem hoje, que grande parte dela é degradada, emissora de carbono, reflorestar uma parte grande dela e produzir o dobro do que se produz, de equivalente de tonelada carcaça em metade da área. Então, assim, a nossa área, ela é uma área que tem, eu converso isso sempre muito com o professor Odilon, é uma área que tem um gap muito grande entre o que a ciência diz que dá para produzir e o que a gente tem produzido como média nacional, de 4, 5 arrobas por hectare ano, e você ter sistemas mais eficientes com uso de pasto, com uso exclusivo do pasto mais suplemento, em que você consegue 18 arrobas, por exemplo. Lá na UESB, a gente tem um histórico lá de 15 anos de estudos, que a média de produção desses estudos que a gente fez é em torno de 17 arrobas e meia por hectare ano. E a média nacional patinando entre 4 e 5. Então, assim, é uma área que dá para tranquilamente tirar das costas o peso de ser vilã da questão do desmatamento, por exemplo. Não precisa desmatar para criar boi. A gente precisa ser mais eficiente na área que a gente já tem aberta. Então isso, eu acho que daria muito mais tranquilidade. É um assunto que fica muito premente nas discussões internacionais. A gente sabe que tem uma série de questão política que envolve isso, mas a gente não precisaria dar esse álibi para quem quisesse fazer discurso político contra o setor de que a gente precisa desmatar para criar boi. Não precisa desmatar para criar boi, a gente precisa aplicar mais ciência. Professor, e já indo mais aqui já para o final, para não tomar seu tempo, que você tem que pegar um avião daqui a pouco, para um jovem que está terminando o seu curso de graduação e que tivesse interesse em fazer pós-graduação, o que você diria para ele, independente da área que ele fosse escolher? Rapaz, eu acho que os testemunhos de vida que nós temos, nós que já temos um tempo de estrada aí, a gente sabe que criou-se uma desilusão muito por conta dos 10 anos de congelamento do valor da bolsa, porque o aluno ele estava recebendo menos por ser um bolsista de mestrado, por exemplo, do que se ele tivesse... Eu sei que essa conta ela é meio burra, porque tem a questão da perspectiva de longo prazo, que eu sempre vou falar, olha, mesmo que você receba menos, você está recebendo para se qualificar, para se manter enquanto se qualifica. Então, no futuro, a conta vai ser favorável a você. Mas houve uma desilusão, sobretudo em algumas áreas. Por exemplo, você pega ali a área de saúde, você pega a área de informática, que você tem o mercado empregando e pagando muito bem, e o aluno com uma bolsa de mestrado que era R$ 1.500, que ele já estava passando necessidade em determinadas cidades. E 40 horas de dedicação. E 40 horas de dedicação. Então, assim, eu acho que a gente precisa se reencantar com o papel que a educação tem de transformar as nossas vidas. Você citou aí a questão das pessoas do entorno das universidades, principalmente aquelas de interior, não enxergarem na universidade um meio de transformação de vida. Eu vou mais além, Zé. Tem muitos alunos que estão terminando o 3º ano e que eles sabem sequer que podem estudar de graça na universidade pública. Então a gente tem desafios que passam pela necessidade de se comunicar melhor, de mostrar o papel que a universidade tem, o quão ele é transformador, para a gente conseguir recolocar na cabeça dos jovens de que se qualificar é a melhor maneira que ele tem de ter um salário melhor no futuro, de ter uma vida melhor no futuro. E se hoje a gente está com metade do que a gente deveria ter em termos de número de doutores por 100 mil habitantes, quando compara ali com os países da OCDE. A gente teria que estar com próximo de 20 e poucos, 23, 22 doutores para cada 100 mil habitantes, a gente está em torno de 12. Se a gente forma doutor, a gente forma hoje 25 mil doutores, uns 70 mil mestres por ano, e se esse pessoal não está todo sendo absorvido na massa de trabalhadores do país, tem duas perspectivas. E a gente precisa conferir as duas. Uma, se a gente está formando o perfil de egresso que o mercado deseja,
e a outra é se a economia está dando condição de empregabilidade para essa massa crítica qualificada. Agora, eu não vejo como o país se desenvolver, como eu não sei de nenhum caso de qualquer país no mundo que tenha se desenvolvido, sem ele ter colocado como foco central do seu desenvolvimento, como projeto de Estado, as universidades e os centros de pesquisa. Todos os países que se desenvolveram foram a partir da construção de ciências. Se você for pegar a história da China, da Coreia, do Japão, como o Japão se reconstruiu a partir da Segunda Guerra, da própria Europa, foi a ciência como carro-chefe dessa reconstrução. O Roberto, você falou aí, como diz o outro, relatar que em 2007 eu fiz o meu primeiro projeto de popularização da ciência. Financiado pelo CNPq, a gente visitava escolas, nós produzimos um vídeo sobre zootecnia, um vídeo sobre veterinária, e aí nós levamos para o colegiado, né, do nosso curso, nós vamos pegar os alunos aqui, vamos rodar as escolas para passar o vídeo, explicar o que é veterinária, explicar o que é zootecnia, explicar o que é a universidade. Um docente levantou a mão e falou assim, eu trabalho numa universidade federal. Quem precisa de fazer propaganda para poder chamar aluno é escola privada. Eu falei, não, você não é obrigado a ir, não. Deixa os que precisam. E aí, depois a gente vê um monte de curso aí fechando, porque não tem demanda nenhuma, porque a universidade ela foi muito arrogante, ela foi muito snob. Tem gente do tempo que praticamente fazer um curso superior era obrigatoriamente em instituição pública. E as pessoas não enxergaram que surgiram opções e a universidade não se... aqueles que fazem a universidade não enxergaram essas mudanças. Nós temos até hoje, a gente roda a escola, apresenta o curso de zootecnia, outros grupos vão apresentar de veterinária, explicando isso. A escola é gratuita. Você pode ter certeza que a maioria dos alunos não sabem que a instituição é gratuita, que ele pode receber uma bolsa, que ele faz uma refeição por 50 centavos, ou pode ser até de graça, dependendo da condição financeira dele. Ou seja, tem muita coisa para a gente fazer nesse Brasil, principalmente nós que estamos, né, inseridos aí no interior do Brasil. Roberto, eu queria agradecer imensamente, né, a sua disponibilidade de estar aqui no canal Agroverdades. Queria dizer que você, como pró-reitor, que participa dos fóruns, esteja sempre à vontade para poder falar qualquer coisa aqui no canal. O canal está à sua disposição sempre, e te agradecer aí por ceder o seu tempo aqui hoje. Aí passo para você para as considerações finais. Não, Zé, eu queria só agradecer a oportunidade de poder dialogar com o canal e com os seguidores do canal, dizer que é uma ação importante que você faz hoje. Você tem uma trajetória longa aí de contribuição à ciência brasileira, foi um dos pioneiros aqui no norte do país, escolheu vir e permanecer no norte durante toda a sua carreira e construir uma carreira longa e sólida, e que mostrou que é possível, sim, fazer ciência nos grandes rincões que esse Brasil tem, que é um dos grandes desafios nossos. Eu trabalhei 3 anos como vice, 2 anos como presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores, e o carro-chefe era a redução de assimetrias. Não se falou nada mais do que isso. E a gente tem um grande desafio de fazer essa redução de assimetria que você deu exemplo que é possível fazer atuando aqui durante 3 décadas no Tocantins, fazer nas regiões do país. Você tem muita carência ainda. Quando você pega o interior do norte, o Nordeste tem 1000 programas de pós-graduação. Quando você tira a pós-graduação que está nas capitais ou no Nordeste litorâneo, você sobra 270 programas. Então tem um grande desafio ainda de levar isso. E são histórias como a sua, como a minha, que permaneci no interior
do meu estado da Bahia, na minha cidade natal, Itapetinga, na minha instituição, na UESB, que permitiu que eu me formasse lá como graduado e mestre, e que o meu avô, que morreu com 103 anos, agora teve 3 filhos, 3 netos só dos 28 que estudaram numa universidade pública, que se não tivesse lá, a gente não estaria aqui tendo essa conversa. Quem está permitindo essa conversa aqui, tanto por sua história familiar quanto a minha, é a educação. Então a gente tem que fazer o jovem enxergar que o único vetor de transformação social sólido que existe é por meio da educação. E quando você fala de popularização da ciência, a educação científica faz isso de uma forma muito mais sólida do que só a educação para o indivíduo, para emancipar o indivíduo. A gente, quando junta a ciência, você começa a juntar meios de pensar em projeto de desenvolvimento regional, em projeto de país. Então, isso é que eu acho que vai ser transformador para as futuras gerações. Eu sempre me coloco à disposição de qualquer instituição pública que demande a presença para falar um pouco sobre essas nossas vivências. Agradeço ao canal, agradeço à Universidade Federal do Norte do Tocantins, onde nós pudemos discutir um pouco hoje sobre fomento para a pesquisa e pós-graduação e sobre autoavaliação e planejamento estratégico da pós-graduação, porque eu acredito nisso e isso faz a gente levar essa questão da disseminação do conhecimento como um sacerdócio. Professor, você pode ter certeza que hoje, aquela tarde ali que nós passamos ali e te ouvindo e você falando das experiências que você teve, como é que você conduziu lá na sua instituição, foi uma semente que eu acho que vai gerar bons frutos. Agradeço imensamente em nome da universidade e, obviamente, em nome do canal Agroverdades. E para vocês aí, como sempre, esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas.